partir dessa página, a gente começa a estudar a classificação periódica. Então, seja bem-vindo à classificação, à tabela periódica. Porque o que interessa para a gente? Mostrar para você, tá, a importância de saber ler a tabela periódica. Porque isso aqui é um instrumento de pesquisa. Quando você entende a tabela, você pode sugar tudo que ela tem para te dizer. E com isso, você aumenta a sua capacidade intelectual. Você aumenta a sua velocidade de raciocínio. Então, uma pergunta. Rubídio, número atômico 37, quer dizer, ele tem 37 elétrons. Se eu quiser saber qual é a última camada que esse cara tem, e quantos elétrons a última camada, ou camada de valência, apresenta, eu tenho que pegar os 37 elétrons, distribuir e ver a última camada, ou por subníveis, ou transformando em camadas, quantos elétrons tem. Olha o tempo que eu vou levar. Segure isso aí, daqui a pouco a gente responde, já sabendo o que a tabela periódica nos mostra. Então, a primeira coisa é que a tabela periódica ela se divide em duas partes fundamentais. Grupo, período. Grupo são essas linhas verticais, são as colunas, chamadas também de família. Grupo, coluna ou família. Então, eu tenho em branco o grupo do subgrupo A, tá vendo? E em azul, o grupo do subgrupo B. E ainda, dando uma sequência, que é o mais recente, pela IUPAC, é a leitura através das colunas, que aí não tem erro, é do 1 ao 18, são 18 colunas. E aqui tem uma sequência, o que não acontecia com o subgrupo A e B. Já quando você olha isso, vertical, já quando você analisa horizontalmente cada elemento, a localização, você vai ter o período. Então vamos devagar. Quando eu falo em grupo, todos os elementos localizados no mesmo grupo, vou ler primeiro, apresentam a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, na última camada. E aí eu abro um parênteses para dizer o seguinte, isso aqui só vale para o subgrupo A, em branco. Porque no subgrupo B eu tenho várias exceções. Então isso aqui para mim não interessa por enquanto. Só interessa para mim essa propriedade para o subgrupo A. Por isso que eu coloquei aqui, grupo 1A, 1 elétron na última camada. Grupo 2A, 2 elétrons na última camada. Do 3A ao 8A, segue uma sequência. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Então, quem está no grupo 5A tem 5 elétrons na última camada. Quem está no grupo 4A, 4 elétrons na última camada. Quem está no grupo 8A, 8 elétrons na última camada. A única exceção, olha aqui, ó. O hélio só tem 2 elétrons, então jamais ele pode ter 8 na última camada, ele vai ter 2. Então essa propriedade faz com que o hidrogênio, mesmo sendo um gás, tendo propriedades ametálicas, está lá grudadinho no grupo 1A, ou primeira coluna, que é um grupo de metais alcalinos, é o nome da família. Então nota que ele está em cor diferente. E ele só está nessa coluna, nesse grupo, nessa família, porque ele apresenta o mesmo número de elétrons de todos os elementos aqui situados. Ó, 1 elétron na última camada. Mas na realidade ele tem que ficar fora, ele não se enquadra em nenhum grupo da tabela. Perfeito até aí? Já quando a gente fala em período, a principal propriedade é o número de camadas. O número total de camadas. Primeiro período, chamado de muito curto, porque só tem 2 elementos, só apresenta uma camada. Primeiro, uma camada. O segundo e terceiro períodos apresentam, respectivamente, 2 e 3 camadas. São chamados períodos curtos, só tem 8 elementos. Já o quarto e quinto período, apresenta 4 e 5 camadas, respectivamente. Está vendo aqui?
Eles são períodos longos, apresentam 18 elementos. E o sexto e sétimo, lembrando que esses círculos vermelhos contêm todos esses elementos. Eles têm ao todo 32 elementos. Então são períodos muito longos. Agora olha que legal, sexto período, 6 camadas. Sétimo período, 7 camadas. Quarto período, 4 camadas. O número do período te dá o número de camadas. E o grande lance qual é? A última camada, a camada de valência, é a mais importante de um elemento. Porque é a partir dela que você sabe a localização do elemento. E através dessa localização, se ele é metal, se ele é ametal, se ele é gás nobre, qual é a transação eletrônica que ele vai fazer, se ele dá elétrons, se ele ganha elétrons, qual é a possibilidade, se ele vai compartilhar elétrons. Gente boa, tudo isso a tabela mostra para gente. É só olhar, só saber ler. Então nós vimos nessa página que eu tenho grupos como propriedade, número de elétrons na última camada igual ao número do grupo. Pô, professor, peraí, pelo grupo eu sei, e se eu vier pela coluna? Aqui eu tenho 2, segunda coluna 2, até aí tudo bem. Mas quando vem para cá, 13, 14, 15, então preste atenção para entrar num jogo aqui, para não ter erro. 3A não são 3 elétrons? Tira a dezena e fica só com a unidade. 3 elétrons. 16ª coluna, tira a dezena, 6 elétrons. 18ª coluna, tira a dezena, 8 elétrons. Lema de exceção, hélio. Viu que legal, gente boa? E valendo só para os elementos representativos. Depois a gente vai dizer o que é isso. Elementos do subgrupo A. Então, quer dizer, a primeira parte da tabela periódica que interessa para a gente é justamente isso. É mostrar para vocês que, através do grupo, eu sei o número de elétrons na última camada. Através do período, eu sei quantas camadas tem e, evidente, quem é a última camada. E agora sim, eu respondo aquela pergunta que eu fiz lá no início. Rubídio, qual é a última camada e quantos elétrons tem? Bem, eu sei que o número de elétrons na última camada é 1, porque ele está no grupo 1A. Porém, ele está no quinto período, tem 5 camadas. Quem é a última camada? O. Camada O com 1 elétron. Gente boa, eu não peguei em caderno, eu não peguei em caneta, eu não peguei em lápis. Olha a velocidade que eu resolvi uma questão dessa. Valeu? Então, a partir da próxima página, claro, a partir não, né? Na próxima página, a gente continua isso aqui. Tranquilo? Eu acho que ficou muito legal. Só que, antes de terminar, uma coisa fundamental. Quando você for ler a linha horizontal, os períodos, eu coloquei só desse lado. Mas você tem que colocar também desse lado. Ou saber que quando você for ler um período, sempre a partir das extremidades. Nunca do miolo, já que a gente viu que eu tenho uns carecas aqui. Então, se eu quiser esse carinha aqui, ouro, eu sei que ele está, eu não vou contar a partir daqui. Eu vou contar a partir da extremidade. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período eu chego nele. Ou, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período eu chego nele. Você não pode contar daqui, sempre a partir da extremidade. Valeu? Daqui a pouco a gente está de volta. Grande aula, hein? Gostei.